Bem-vindo ao canal O Poder da Sabedoria. Aqui é o lugar onde mergulhamos no mundo da filosofia estoica, desenvolvimento pessoal e busca por uma vida plena. Se você está em busca de crescimento no conhecimento e na sabedoria, você está no lugar certo. Se você já se interessou pelo assunto, gostaria de pedir uma gentileza. Curta este vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, o algoritmo do YouTube entende que esse assunto é bom e relevante e entrega para muito mais pessoas. E você nos ajuda no engajamento e crescimento do canal. Desde já, obrigado. Quando a vida nos causa dor, não se preocupe tanto com isso. Lições de sabedoria de Marcos Aurelius. Às vezes, a vida pode ser difícil e nos machucar de diversas maneiras. No entanto, o famoso filósofo romano Marcos Aurelius nos ensina a não nos preocuparmos tanto com as dificuldades que encontramos. Em vez disso, ele nos convida a adotar uma atitude mais serena e equilibrada diante dos desafios que surgem em nosso caminho. A ideia central aqui é que, em vez de ficarmos excessivamente ansiosos ou angustiados quando enfrentamos situações difíceis, devemos tentar manter a calma e a perspectiva. Marcos Aurelius nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos e que as dificuldades fazem parte dela. Portanto, em vez de nos preocuparmos excessivamente com o que não podemos controlar, devemos focar nossa energia em como reagimos a essas situações. Essa filosofia nos convida a desenvolver a resiliência e a sabedoria necessárias para enfrentar os desafios da vida com serenidade. Em vez de permitir que o sofrimento nos domine, devemos aprender a aceitar o que não podemos mudar e a agir com compreensão e coragem diante das adversidades. Isso nos ajuda a viver uma vida mais equilibrada e significativa, independentemente das dores que possamos encontrar no caminho. Em resumo, a filosofia de Marcos Aurelius nos lembra que a vida nem sempre é fácil, mas nossa atitude em relação às dificuldades pode fazer toda a diferença. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com as feridas que a vida nos inflige, devemos focar em como podemos crescer e aprender com essas experiências, tornando-nos pessoas mais fortes e sábias no processo. Para tornar este ensaio mais claro e organizado, vamos dividi-lo em sessões. Começaremos falando sobre o futuro. Como bem disse Sêneca, muitas vezes sofremos mais com a angústia que nossa imaginação cria do que com a realidade das experiências. Isso significa que nossos pensamentos são frequentemente a fonte de nosso sofrimento. Quando nos concentramos no futuro, nossa mente pode criar inúmeros cenários possíveis, a maioria dos quais provavelmente nunca acontecerá. Antecipamos esses cenários e ficamos ansiosos porque não sabemos como o futuro se desenrolará. Às vezes, nossas preocupações se tornam realidade, mas muitas outras vezes somos surpreendidos pela sorte, enfrentando eventos que nunca poderíamos ter previsto. Vamos pensar nesse exemplo. Passamos anos economizando e planejando cuidadosamente nossa aposentadoria, mas quando estamos prestes a aproveitar nossos anos dourados, somos diagnosticados com câncer terminal, com apenas alguns meses de vida pela frente. A mera possibilidade desse tipo de evento pode causar ansiedade interminável, pois o leque de resultados possíveis vai desde o melhor até o pior cenário. E se acontecer uma catástrofe global? E se perdermos tudo financeiramente? Embora essas possibilidades sombrias estejam dentro do reino do possível, não podemos lidar com elas enquanto não estiverem acontecendo no presente. Elas existem apenas em nossos pensamentos, pois o futuro, por definição, ainda não ocorreu fora da nossa mente. Marcos Aurelius enfatizou que não é o próprio futuro que nos aflige, mas sim a maneira como lidamos com o presente que determina nosso sofrimento. A angústia em relação ao futuro, na verdade, ocorre no presente. Irônico, o futuro não se desdobra no presente, pois, quando o alcançamos, ele já é o presente. Portanto, o sofrimento associado ao futuro surge de nossas preocupações e ansiedade. Preocupar-se em excesso com o futuro nos leva a considerar uma citação inspiradora. Nunca permita que o futuro perturbe você. Se for necessário, você o enfrentará no futuro, usando as mesmas ferramentas racionais que você possui hoje para lidar com o presente. Isso nos lembra que, se conseguirmos lidar eficazmente com o presente,
também teremos a capacidade de enfrentar os desafios que o futuro nos reserva. É um conselho para não nos perdermos em cenários terríveis que podem se desdobrar, mas sim focar nas circunstâncias imediatas em que estamos. Quando nos concentramos no presente, percebemos que somos capazes de lidar com ele. E se isso for verdade, por que não seríamos capazes de enfrentar o que o futuro nos reserva? Essa atitude se assemelha à ideia de amor fati, o amor pelo destino, fortalecido pela confiança de que seremos capazes de superá-lo. O passado. Marcos Aurelius nos lembrava constantemente de como a vida passa rapidamente, desaparecendo no infinito, fora de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos intervir. O que aconteceu no passado já aconteceu, e a menos que possamos criar uma máquina do tempo, o que infelizmente não é possível, não podemos mudar nada a respeito. Marcos Aurelius resumiu isso de forma concisa. Lembre-se de que a vida do homem acontece no presente, neste instante fugaz. Todo o resto já passou, ou ainda está por vir. Portanto, a vida é curta, e nosso tempo na Terra é limitado. Apesar da brevidade da vida, que se desenrola apenas no momento presente, muitas vezes nos preocupamos excessivamente com áreas que estão fora desse momento, o futuro e o passado. Marcos Aurelius enfatizou que o passado não tem grande relevância no presente e atualmente é indiferente. Não quer dizer que os eventos passados não afetem o presente, ou que não possamos aprender com eles. No entanto, não podemos mudar o que já ocorreu, pois está além do nosso alcance. Nossas memórias do passado muitas vezes são confusas e é difícil verificar com precisão o que aconteceu. Contamos com memórias pessoais e diferentes pontos de vista, o que torna o passado inacessível e muitas vezes impreciso. Apesar disso, continuamos emocionalmente ligados a eventos passados, frequentemente revivendo-os em nossos pensamentos e reexperimentando a angústia que um dia nos causaram. Algumas pessoas acreditam que, ao refletir sobre o passado, podem de alguma forma mudá-lo, mas isso é uma ilusão enganosa. O passado é algo irremediável, algo que já aconteceu e que nunca voltará. Ficar preso a pensamentos como "eu gostaria de ter feito as coisas de maneira diferente" só desperta desejos que não podem se tornar realidade, não trazendo benefício produtivo. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius enfocou a maneira como reagimos a eles. Não podemos controlar o que já aconteceu, e provavelmente não poderíamos ter evitado esses eventos quando ocorreram. Mas temos o controle sobre como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos ver o passado como algo infeliz. Talvez tenhamos vivido dificuldades na infância, perdido amizades queridas ou enfrentado falhas nos negócios. No entanto, segundo Marcos Aurelius, a natureza exata desses eventos não é o mais importante, mas sim como reagimos a eles. Ele argumentava que não deveríamos considerar o que aconteceu como infelicidade, mas sim como uma bênção por termos sobrevivido sem sermos derrotados pelo passado ou amedrontados pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos teriam resistido como nós. Portanto, devemos olhar para o que aconteceu não como uma desgraça, mas como uma bênção. Realmente, é justo considerar algo como infortúnio se não violar a natureza humana? Ou podemos acreditar que algo que não contradiz a vontade da natureza a está desafiando? Mas afinal, conhecemos a vontade da natureza? O que aconteceu não nos impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que nossa verdadeira natureza floresça. A importância do passado e o foco no presente. Marcos Aurelius não desconsiderou totalmente a importância do passado. Em vez disso, ele reconheceu que o passado pode ser uma fonte valiosa de aprendizado. Ele acreditava que ao analisarmos os padrões e ciclos do passado, como eventos que se repetem, podemos obter insights úteis para nos prepararmos para o futuro. Essa perspectiva nos permite extrair lições do passado para nos ajudar a compreender o que pode estar por vir. Por outro lado, Marcos Aurelius enfatizou que o único domínio que temos controle direto é o presente. É o único momento ao qual temos acesso imediato. Serve como uma perspectiva a partir da qual podemos observar o passado e o futuro.
Marcos Aurelius se esforçou para ancorar-se no presente e focar no que está ao nosso alcance, o momento atual. No entanto, mesmo quando conseguimos soltar nosso vínculo com o passado e reduzir nossas preocupações em relação ao futuro, muitas vezes nos vemos preocupados com coisas que carecem de verdadeira importância, situações que estão ocorrendo neste exato momento. Frequentemente, ficamos insatisfeitos com o desenrolar da vida no presente, e quando as coisas não acontecem como desejamos, é comum sucumbirmos a emoções como raiva, tristeza ou desespero. No entanto, Marcos Aurelius argumentou que ficar emocionalmente perturbado com o que a vida nos traz é inútil. Não podemos controlar como o mundo ao nosso redor se desenrola, mas podemos controlar como reagimos a isso. Muitas vezes, nos perturbamos porque as coisas não acontecem como queremos. Marcos Aurelius comparou isso a lutar contra o destino, como porcos que resistem quando são sacrificados, uma resistência inútil. Não podemos evitar eventos como guerras, desastres naturais ou o envelhecimento de nossos corpos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a se conformar com nossos desejos. Não há garantia de que nossos sentimentos sejam correspondidos, e nem todos terão as mesmas oportunidades na vida. Isso é simplesmente uma realidade que não podemos mudar. No entanto, muitas vezes gastamos tempo e energia resistindo a coisas que são imutáveis, coisas sobre as quais não temos controle, apesar dos nossos esforços. Nossas emoções oscilam entre a raiva por não conseguir o que desejamos e a tristeza diante de circunstâncias indesejadas. Isso transforma o presente em uma fonte de tormento, onde enfrentamos as oscilações incontroláveis da vida. Por outro lado, também há momentos em que nos apegamos ao presente com medo de perdê-lo. Nesse processo, mais uma vez, entregamos o controle à sorte. Entretanto, ao nos envolvermos totalmente com o presente, muitas vezes deixamos de perceber o que realmente podemos controlar: nossas escolhas, ações e opiniões. Marcos Aurelius via a lei da natureza como nossa grande mestra. Ele acreditava que, se evitássemos ou sentíssemos raiva em relação a ela, estaríamos apenas nos afastando de algo essencial. Em vez disso, ele nos aconselhava a aceitar as maneiras da natureza, abraçá-las e focar nossa energia em lidar com elas, em vez de nos preocupar ou nos apegar a nossas circunstâncias. No 7º livro de suas meditações, Marcos Aurelius compartilhou uma maneira de abraçar o presente. Ele argumentava que deveríamos nos concentrar no que temos agora, em vez de fixarmos nossa atenção no que nos falta. No entanto, ele alertava para a necessidade de cuidado nesse enfoque. Nas palavras dele: considere o que você não tem como algo que não existe. Valorize o que você tem e pense em quanto o desejaria se não o tivesse. Mas tenha cuidado para não se apegar em excesso a ponto de sofrer se o perder. Entretanto, abraçar as circunstâncias pode ser desafiador, especialmente quando enfrentamos adversidades significativas e obstáculos na vida. Alguém pode se perguntar se é demais pedir alívio. No entanto, Marcos Aurelius argumentava que a adversidade não justifica uma reação impulsiva e descontrolada. Em vez disso, ele afirmava que esses desafios eram oportunidades para praticar a virtude, aplicando os princípios estoicos na vida. Os estoicos acreditavam que a essência da vida não está no esplendor e na sorte de nossas circunstâncias externas, porque esses aspectos são voláteis, frágeis e fora de nosso controle. O que realmente importa, de acordo com os estoicos, é como enfrentamos as situações que se desdobram diante de nós. Marcos Aurelius acreditava que essa deveria ser nossa principal preocupação. Como ele afirmou: para mim, o presente é uma oportunidade para exercitar a virtude racional, a virtude cívica, resumindo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos veem o que acontece como algo sagrado, natural, não como algo novo ou difícil de enfrentar, mas como algo familiar e facilmente administrado. E com isso, encerramos nossa discussão. Espero que tenha apreciado esta explicação. Se assim for, considere se inscrever no canal e não se esqueça de verificar o link no primeiro comentário abaixo. Se você assistiu até o final, deixe um comentário com "O poder da sabedoria" para que eu saiba. Estou lendo todos os comentários. Obrigado por sua atenção. Que você esteja em paz. Até o próximo vídeo.